Pais amados, é um prazer estar aqui nessa noite. Me chamo Pastor Marcelo Moreira. Quero trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração. O tema que nós escolhemos nessa noite é um tema muito forte, sobre a questão de congregar. Pastor, eu posso ir à igreja, eu congrego em casa, como é que eu faço mesmo? Eu posso seguir a minha vida buscando a Deus em casa ou eu tenho que ir para a igreja? Eu quero trazer para você muitos versículos que falam sobre isso, mas eu quero dizer para você que Deus ele tem um plano nas nossas vidas. Em 1 Coríntios capítulo 14, o Senhor nos vê como um corpo, o corpo de Cristo. E o corpo ele tem que estar bem ajustado. A Bíblia também nos fala que existem os dons ministeriais em Efésios 4, que a uns Deus deu chamado para pastor, mestre, para evangelista, para profetas, para apóstolos. Esses são chamados ministeriais. Tudo isso para a edificação da igreja. Então, quando a pessoa faz uma aliança com Cristo, qual é o mandato do Senhor? O que o Senhor nos mandou? Ir de fazer discípulo. E o Senhor falou que o discípulo vem a ser igual ao mestre. Então, quando a pessoa aceita Cristo, ele é um neófito, sem entendimento. Ele não conhece as Escrituras, ele precisa amadurecer. Ele precisa criar uma estrutura espiritual dentro da palavra para que ele venha saber quem é Cristo, o que Jesus fez e qual é a missão, a obra que Deus tem na vida dele. E quando a pessoa se converte, a pessoa ela é ainda um bebê na fé, como diz lá em 1 Pedro capítulo 2, que ainda está no leitinho espiritual. É um bebê que ainda vai amadurecer e vai crescer. A Bíblia também nos fala, lá em Lucas capítulo 1, versículo 52, fala que devemos crescer na graça e no conhecimento. Jesus crescia na graça e no conhecimento. Então, quando eu faço aliança com Cristo, eu sou um bebê na fé, não é assim? Aí a pessoa vai crescendo, vai amadurecendo. E quando você é bebê, tudo que vem machuca, o que acontece, você olha para o homem, muitas vezes você você se entristece, uns afastam. Por isso que é muito importante ouvir as palavras do Senhor e praticar, como diz lá em Mateus 7, 24, que aquele que ouve as minhas palavras e pratica, compará-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A casa aqui está falando de vida espiritual. Veio a chuva, veio o vento, deu contra a casa e a casa não caiu, porque estava edificada na rocha. Então, eu aceitei Jesus, eu preciso ser discipulado. E aí entra os dons ministeriais. O pastor para estar te orientando, para estar te pastoreando. Aí você entra o evangelista, que é aquele que ganha alma. O apóstolo, aquele que lança os alicerces na igreja. Aí você tem o profeta, que é usado por Deus para trazer algo da parte do Senhor. Glória a Deus. E o mestre para ensinar nas Escrituras. Para que você venha crescer no entendimento. A Bíblia fala, lá no livro de 2 Timóteo 3,16, que toda a palavra é inspirada por Deus. E ela é apta para redarguir, para corrigir, para instruir o homem, para que o homem venha a ser apto para toda boa obra. Então, Deus quer te capacitar. Agora, se você não amadurece, se você não é uma pessoa que cria estrutura na palavra, e se você não cresce espiritualmente, o que acontece, pastor? Eu vou te falar. Você vai ser aquele cristão imaturo, que muda de uma igreja para outra, que olha para os defeitos dos outros, que olha para as falhas dos outros. Eu te falo que eu já fui assim. E tudo que acontece, você quer desistir, você quer buscar a perfeição onde não tem. E aí eu quero te mostrar dentro da palavra. Em Atos capítulo 5, você vai ver que houve ali Ananias e Safira, que estavam querendo enganar o Espírito Santo. Eles falaram que ia dar uma herdade, ia vender a herdade e ia depositar nos pés dos apóstolos. Mas o que aconteceu? Ao contrário disso, eles pegaram e reteram uma parte. E a Bíblia nos fala que eles mentiram para o Espírito Santo. Então, o que eu aprendo aqui? Que haviam pessoas que não eram perfeitas. Pedro não era perfeito. Paulo não era perfeito. Os discípulos brigavam para ver quem era o maior, quem era o menor. E tanto que Paulo escreveu cartas aos coríntios para orientar eles sobre muitas coisas. Se você observar também, o próprio Pedro, ele cortou a orelha de Malco.
Aí você vai olhar dentro das escrituras, de Jesus trabalhando no caráter deles. Então o que eu entendo aqui? Que você não vai achar a igreja perfeita. E se você não for um cristão maduro, o que vai acontecer? Você vai pular de igreja, de ministério em ministério. E isso aí você vai para o ministério. Aí você vai lá, acaba não se adaptando. Aí você vai para outro ministério, você não vai se adaptar também. E aí você vai se frustrando. Vai chegar um ponto que você vai querer ficar em casa. Teve um período aí que todo mundo ficou no isolamento, que as pessoas acostumaram a ficar em casa. E aí é mais fácil eu receber uma ministração pelo YouTube. Mas como é que é a qualidade desse ensino, dessa palavra que você está recebendo? É verdadeiramente dentro das escrituras ou é qualquer mensagem? Então, o que eu entendo aqui, irmãos? Que você que está passando por luta dentro do ministério, você não está passando por luta. Você ainda talvez não enfrentou aquilo que os discípulos enfrentaram. Interessante que os discípulos eles começaram a brigar entre si para ver quem era o maior, mas chegou um tempo que eles teve que sofrer por causa do evangelho. E eles sofreram chicotadas e saíram alegres. Atos capítulo 4. Você vai ver Paulo sendo apedrejado por causa do evangelho. Você vai para 2 Coríntios capítulo 11, você vai ver que Paulo passou por naufrágio. Paulo recebeu 3 vezes, ele recebeu 39 açoites. A lei mandava dar 40, ele recebeu 39, 40 menos 1. Foi 3 vezes, ele passou por naufrágio, ele passou fome. Então ele passou em perigos. Quantas vezes tentaram tirar a vida dele? E tudo isso por causa do amor ao evangelho. E ele falou assim, por causa disso ainda tenho o cuidado que eu tenho sobre todas as igrejas. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade de pregar a palavra. E aí você vai ver lá em 2 Coríntios 11, 17. E tem hora que alguém falou mal da gente, tem hora que alguém não concordou com você em algo, aí você fala, eu vou desistir, eu vou parar. Aí você se entristece, não quer mais fazer o louvor, não quer mais pregar a palavra, porque alguém se levantou contra você, porque alguém falou mal. A Bíblia fala assim, quando disser todo mal ao vosso respeito, quando se levantar contra ti, exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão. A Bíblia fala para orarmos por aquele que nos persegue, bem dizer aquele que nos maltrata. Então, assim como perseguiram, o Senhor falou, o mestre vai perseguir os discípulos. Assim como chamou o nosso mestre, nosso Senhor de Beelzebul, vai nos chamar também. Infelizmente, a igreja vai ser perseguida. Isso é algo bíblico. Mas há níveis de perseguição. Tem pessoas que não estão sendo perseguidas. Ah, pastor, alguém falou mal de mim, eu vou parar. Meu irmão, tem que ter estrutura, minha irmã, na palavra. Ah, o irmão não me deu a paz, eu não vou mais na igreja. Ah, o pastor não me visitou, eu não vou mais na igreja. Ah, o irmão tal não conversa comigo, ou tem raiva de mim, eu não vou mais para a igreja. Você está firmado no irmão ou em Jesus? Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições. E aí nós temos uma breve ilusão, irmãos, que tudo na igreja é perfeito. Na igreja quem é perfeito é a palavra de Deus que nos limpa e nos purifica. E o Senhor fala lá em João capítulo 15, versículo 3, que nós estamos limpos pela palavra que temos pregado. Então o que eu aprendo aqui? Que a palavra ela é perfeita. Que Jesus é perfeito, que é Ele que é o Senhor da igreja, que o Espírito Santo que é perfeito está trabalhando em cada um de nós, nos provando como ouro no fogo. Se você quer ser um líder, se você quer ser um pastor e não quer passar perseguição, quer ser um adorador, você quer ser um missionário, uma missionária e não quer passar perseguição, então você está entendendo o evangelho de forma errada. O evangelho, ele é luz para as nossas vidas, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Essa é a palavra de Deus. Mas seremos perseguidos. Então, tem hora que Deus nos coloca em um lugar para darmos fruto e o fruto permaneça. Então, pastor, o que o senhor me responde, pastor? Eu devo congregar em casa? Não. Tem muita gente que está ferida e está em casa. E Deus não mandou você entrar na caverna. A sua casa é o lugar que você volta. A Bíblia fala, acabaram o culto, todos foram para a sua casa. Mas a igreja é um quartel-general onde você é capacitado para trazer para si a palavra e depois liberar para as pessoas, transbordar para as pessoas. E Deus não quer você em casa. Deus quer ver você congregando.
Pastor, mas eu me alimento, agora mesmo eu estou me alimentando da palavra. Muito bom. Aqui é a cerejinha do bolo. Mas o alimento mesmo você recebe na igreja. É seu pastor te orientando, é te ensinando. É vindo o crescimento. Por isso que a Bíblia fala que não devemos impor as mãos aos neófitos. O que é neófitos? Pessoas sem entendimento. Mas sim pessoas idôneas, pessoas que têm conhecimento, entendimento, pessoas preparadas. Se você observar em Atos capítulo 6, eles estavam ali, eles separaram diáconos, homens cheios do Espírito Santo, com bom testemunho, homens sábios, homens que tinham a palavra da verdade. Não foi qualquer pessoa. Hoje o óleo está derramando na cabeça de todo mundo. A pessoa aceitou Jesus hoje, daqui 2 meses é ungida. Eu sou missionário. Não tem estrutura nenhuma. Eu sou missionária, sou pastor. Aí sai debaixo de uma liderança, aí vai abrir uma igreja sem Deus mandar. Aí vai fazer coisas sem Deus mandar, porque ainda não amadureceu. É vinho novo em odres novos. Ele não amadureceu ainda. É preciso amadurecer espiritualmente. Porque quando vêm as chicotadas, quando vêm as pedradas, quando vêm as lutas, você ter o alicerce. E isso é necessário. O Senhor fala para Pedro, Pedro, quando tu te converteres, fortalece seus irmãos. Você está entendendo assim, irmãos, que qual é a responsabilidade? É de amadurecer. Como está sendo essa nova geração que está levantando? É uma geração que o pastor não pode corrigir, é uma geração que o pastor não pode falar nada mais, é uma geração que se é corrigido sai do ministério, é uma geração que qualquer coisinha se entristece, qualquer coisa para. E aí a gente olha o que Jesus falou para as pessoas que queriam seguir. Mestre, eu te seguirei. Aí se perguntou, onde o Senhor vai repousar? Aí o Senhor falou, as raposas têm covis, e as aves dos céus têm ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. O Evangelho também é espinhos. Vai ter lutas, vai ter problemas. Senhor, eu te seguirei. Então vende tudo que você tem, dê aos pobres. Então o Senhor está sempre alinhando, irmãos. Então a maioria das pessoas, elas querem ficar em casa. Mas eu quero dizer para você, a Bíblia nos manda congregar. Não deixei as vossas congregações como é costume de algum. Hebreus 10, 25. A Bíblia fala que o próprio Jesus ia na sinagoga ensinar, falar. Por quê? Jesus podia pregar só nas praças ou no deserto, ele ia na sinagoga também. Jesus está na igreja, irmãos. A igreja não é perfeita, a igreja perfeita vai estar no céu. Mas lá eu estou sendo lapidado, preparado por Deus. Eu estou criando maturidade para a glória do Senhor Jesus. Porque cada um vai prestar conta dos dons que Deus colocou nas mãos. Então, sendo perseguido ou não, busque a Deus. Deixa Deus te capacitar. Porque você vai ver, quando você amadurecer, quando eu olho para mim hoje, eu vejo aquelas coisas do início, eu falo, oh Deus, olha, eu estou imaturo. E aí eu olho a Deus que a maturidade chegou dentro da palavra. E já se vai, já há 28 anos, né, servindo ao Senhor. 18 anos pastoreando, fiz agora, 18 anos, e 28 anos servindo a Deus. Então louva a Deus, porque o Senhor me sustentou. E o Senhor está te sustentando e dizendo para você, saia da caverna. Saia da caverna porque Deus tem um milagre para você. Eu quero orar pela sua vida. Quero pedir também que você se inscreva no nosso canal. Nós estamos aqui toda noite orando por você, trazendo a palavra do coração de Deus. Eu queria que você se inscrevesse, que você ativasse o sininho aí, deixasse seu like, ativasse o sininho, para que quando nós lançarmos um vídeo, você venha receber a notificação através do YouTube. E que Deus possa, e você quando você assinar o sininho lá, você vai ver a palavra todas. E aí você aperte também, para que você venha receber a notificação. E que você compartilhasse para a glória do Senhor Jesus. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, orar pelo seu ministério, orar pela sua vida espiritual, você que está machucado, libere perdão, você que está ferido, e volte para congregar, volte a buscar, porque Deus tem vitória para você. Deus, eu quero apresentar a vida da tua filha, do teu filho, quero te pedir a bênção e a vitória, quero pedir um milagre, quero pedir que o Senhor venha abençoar, Senhor. Levante ela, traga estrutura para ele, Pai. E a resposta nessa noite, Pai, meu Deus, não é necessário congregar. Nós precisamos aprender no templo, Senhor. O salmista Davi, ele falou no Salmo 27,
que um versículo 4, que uma coisa ele ia pedir ao Senhor, ia buscar, Senhor, que ele possa morar na casa do Senhor, para aprender no seu templo, Pai. Olha que tremendo, Pai. Ele queria não só ir, mas morar. Oh, Deus, Pai, para que o Senhor viesse a esconder ele no oculto do seu tabernáculo, Senhor. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, nos esconda em Ti, Senhor. Nos fortalece, porque a nossa força não é nossa, Pai, é o Senhor. Abençoa essa irmã que está triste, esse irmão que está decepcionado com alguém, mas se ele está firmado em Jesus, ele vai continuar buscando, Senhor. Ele vai buscar, Senhor, Pai, a Tua presença, Pai, que a fé dele não está no líder, está em Jesus. Oh, Deus, alguém que está afastado, Pai, da Tua palavra, Pai, afastado da Tua presença, visita, Senhor, nesta hora, visita esse parente, meu Deus, Pai, que não está buscando a mais, que não está adorando, que não está orando, que não está lendo a palavra. Eu te peço, meu Deus, a bênção e a vitória. Traga de volta em nome de Jesus. Eu repreendo todo o mal, toda agir das trevas, pelo poder que há no nome de Jesus. Cura essa pessoa que está doente também, Pai. E eu te peço, meu Deus, Pai, abre portas de emprego, faça grandes coisas, um milagre que ela precisa, nessa noite que ele precisa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero te pedir para você compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. O máximo de pessoas. Compartilhe no seu status, no grupo de WhatsApp, que você possa, para a sua família. Traga essa palavra para outras pessoas. Nos ajude a estar propagando o Evangelho. Estamos falando aqui de Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? E eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você possa ser um canal de Deus para a glória do Senhor. Vamos ter aqui uma mensagem aqui maravilhosa que tivemos ontem. Foi muito poderosa mesmo. Falando sobre o rei Davi. Sobre como é que Davi era um homem segundo o coração do Senhor, se ele pecou. Como pode ser isso? Foi uma pergunta que me fizeram há muitos anos atrás, e aqui eu estou deixando a resposta. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.